Boa noite. Olá, Dina. Seja bem-vinda. Aguardando uns minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. Enquanto isso, quem for entrando, me confirma por gentileza como é que tá o áudio, imagem. Tá me vendo, ouvindo bem? Olá, Silvia. Boa noite. Como é que tá meu áudio aí, pessoal? Áudio, imagem para vocês, beleza? Ah, beleza. A Dina falou que tá legal. Olá, Alice. Boa noite, seja bem-vinda também. Bom, o áudio tá legal, vou pedir por gentileza para vocês ficarem de olho aí, qualquer coisa se travar, se começar a agarrar a imagem, o áudio, só me avisar por aqui, vou estar acompanhando o chat, que eu vou corrigindo aqui. Beleza, pessoal? Bom, então enquanto o pessoal vai entrando, vamos aqui dando início ao nosso assunto, vou para uns recadinhos básicos aqui, deixa eu ver quem mais chegou, Alessandra. Oi, Alessandra, boa noite, seja bem-vinda também. Bom, quem entrou depois aqui, se eu não vi, já fica aqui meu abraço carinhoso aqui para vocês. Lívia, seja bem-vinda, Lívia, boa noite. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, vou começar dando uns recadinhos aqui iniciais para vocês. O primeiro, se eu tossir um pouquinho aqui, vocês desconsiderem. Esse final de semana, relembrando os tempos do bom e velho rock and roll, então eu cantei bastante esse final de semana, então tô com a garganta arranhando um pouquinho, então se eu der uma tossidinha aqui, vocês, como diz o jeitinho mineirinho, né, vocês não reparam, não? Beleza? Bom, outro recadinho que eu gostaria de dar sobre a agenda. Eu fiz uma pequena confusão na hora de fazer os folders dos eventos desse mês. E esse mês eu tenho agendado um conversando sobre HQI e o início do curso básico de HQI. Tá? O conversando sobre HQI vai ser nessa quinta, dia 9. E o curso vai ter início, a primeira aula, no dia 14. E quando eu fiz o folder, eu coloquei 14 nas duas divulgações. Então, eu reparei agora entrando na live, então não deu tempo ainda de corrigir o dos stories. Eu só deletei o do Instagram, da postagem, e depois que eu finalizar, eu vou corrigir a postagem lá. Então, só avisando, tá? Então, dia 9 vai ser o Conversando. Dia 14, início do curso normalmente, a primeira aula do curso básico de HQI. E dia 9, então, vai ser o Conversando sobre HQI, que é a nossa palestra online e gratuita sobre HQI. Tá? Então, quem quiser participar, eu estou deixando todos os dias o link no meu Stories do Instagram, é só clicar lá, vocês podem fazer a inscrição comigo, beleza, pessoal? Então, só corrigindo. Sobre as nossas lives, então, essa semana está uma semana aí cheia de eventos. Hoje, então, nós damos início ao nosso assunto, que eu vou manter uma sequência com vocês, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá? Amanhã eu vou estar com o Mário Jorge, do My Big Toy. Querido Mário, a gente vai estar fazendo uma live super especial aí sobre tempo, amor e morte. Né? Então vai ser um tema aí bem interessante. A gente vai estar fazendo então uma live com algumas reflexões bem interessantes sobre esses três temas. Tá? Então fica aí o convite para vocês participarem. Vai ser amanhã, dia 7, às 20 horas. E na sexta-feira, dia 10, eu vou estar com o Dr. Francisco de Biasi, tá? Para um bate-papo aí super legal também sobre a conexão cérebro-mente-consciência, também às 20 horas. No final do mês, dia 28, eu vou estar com a Eliane Xavier, também onde a gente vai estar batendo um papo legal. O tema nós ainda estamos definindo. Então fica o convite para vocês aí, nós estamos com uma agenda aí bem cheia aí de eventos aí, para poder batermos um papo bem legal aí nesse mês de fevereiro, tá? Sobre as lives que eu vou realizar na segunda-feira, eu gravei então um vídeo explicando um pouquinho, e como hoje já é uma live introdutória, já vou deixar também já fixado aqui sobre esse nosso bate-papo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu separei 3 temas, de acordo com a nossa interação, dos nossos bate-papos, do que eu venho conversando com os alunos, com vocês aqui do Instagram. Então, eu separei 3 temas onde eu percebi que vocês têm um interesse maior.
né? Então o pessoal sempre me manda mensagem, pergunta, então tem uma interação bem legal sobre esses 3 temas. E eu vi que tem muita dúvida, é um assunto que vocês gostariam que eu explorasse bastante. Então eu separei esses 3 temas, inclusive eu deixei até caixa de perguntas também, algumas vezes nos meus stories. Então eu separei 3 temas, que são as emoções, sobre as sombras psicológicas e sobre relacionamentos. Então são temas aí que eu percebi que vocês gostam bastante. Então o que eu vou fazer? Todas já podem deixar anotado na agenda aí, as 3 primeiras segundas-feiras de todos os meses, eu vou estar realizando então lives sobre esses temas fixos. Tá? Outros temas, live com convidados, a gente vai manter a dinâmica e a agenda vai depender da flexibilidade dos convidados, da minha agenda também. Vamos manter esse trabalho, mas não vai ser uma coisa fixa, tá? Agora, já nas segundas-feiras, vocês podem anotar na agenda aí, as 3 primeiras segundas-feiras de todo mês, nós vamos estar batendo um papo, então, sobre emoções, sombras e relacionamentos, porque esses temas dá pra gente aprofundar muita coisa, tá? Então, pré-marcado, então, essas 3 segundas-feiras. A primeira eu vou estar falando sobre emoções, a segunda eu vou estar falando sobre as sombras psicológicas e a terceira eu vou estar falando, então, sobre os relacionamentos afetivos. Não necessariamente o tema emoções, o tema sombra. Nós vamos explorar vários nichos dentro desse tema. Então hoje eu vou começar com uma introdução sobre emoções, depois nós podemos fazer uma só sobre medo, uma só sobre tristeza, uma só sobre carência. Então a gente vai batendo um papo e vamos coletando esses dados com vocês. Inclusive fica a dica, deixa depois nos comentários aí quais são os assuntos que vocês gostariam que eu abordasse dentro desses temas, ou se tem um outro tema que vocês também gostariam que eu explorasse, que eu vou buscar trazer esses conteúdos para vocês também, tá? Nesse mês, eu falei que são as 3 primeiras segundas-feiras de cada mês. Como esse mês vai ter carnaval na terceira segunda-feira, vai estar dentro da semana do carnaval no dia 20, então eu saltei. Então ficou hoje emoções, dia 13 sobre sombras, e pulamos então dia 20, que vai ser segunda-feira de carnaval, e dia 27 temos então sobre relacionamentos afetivos. Então nós vamos manter então essa dinâmica. Caso tenha algum imprevisto, algum feriado, alguma coisa que precisamos mexer, né, nessa agenda, eu vou avisar previamente lá no meu Instagram, vou deixar a data definido. Mas quando não ocorrer isso, fica aí marcado então as nossas 3 primeiras segundas-feiras, ok, pessoal? Bom, então, recadinho dado para vocês. Outro recadinho é para vocês podem deixar aqui no chat ao vivo as perguntas de vocês. Eu vou estar acompanhando aqui. Se tiver também algum tema, já colocando aqui o nicho dos próximos encontros também que vocês gostariam que eu abordasse. Inclusive, a aula de emoção de março não definiu o tema ainda, então vocês podem colocar que tipo de emoção que vocês gostariam que eu abordasse, se é tristeza, se é raiva, se é mágoa, se é carência, qual emoção vocês gostariam que eu explorasse. Todos esses encontros vão ficar gravados, assim que finalizar eu vou salvar no meu perfil do Instagram e depois eu vou subir ela para o meu canal do YouTube. Então quem estiver assistindo a gravação, eu peço para deixar aquele joia, seja no Instagram ou seja no YouTube. Deixa aquele joia, deixa um comentário, compartilhe com os amigos, que isso é bem interessante para ajudar a divulgação aí do nosso trabalho. Então, quem puder dar essa força, tá? Eu agradeço bastante. Beleza, pessoal? E quem puder participar ao vivo, quando definimos as datas dos encontros e as que já estão definidas, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser muito interessante bater esse papo com vocês. Eu gosto muito dessa interação que sempre enriquece os encontros, tá, pessoal? Então fica aí o convite para vocês. Quem estiver assistindo a gravação no YouTube, fica também o convite para seguir o meu perfil no Instagram, até para acompanhar as próximas lives ao vivo e também para a gente bater esse papo legal que nós vamos colocando. MBM está perguntando aqui, qual é o endereço do YouTube? Está escrito Henrique Souza. Se vocês entrarem na bio do meu Instagram, lá tem como se fosse um menuzinho lá, né, com alguns dos meus trabalhos ali. Um deles está o link do YouTube, que você já cai direto para o YouTube. Tá? Então lá também, quem não conseguir achar digitando na pesquisa, pode clicar na bio do meu Instagram, que tem um ícone e já cai direto lá no canal. Já tem muita coisa bacana salva lá. Tem muitas que ainda estão salvas no Instagram, que eu ainda tenho que subir para lá.
Mas aí na medida que eu vou conseguindo um intervalinho aqui, eu vou subindo esses encontros para lá também. Né? O pessoal gosta do YouTube porque fica mais fácil para acompanhar, né? Que dá para voltar, para poder assistir as gravações. Mas independente disso, tem então salvo no meu perfil e no YouTube também. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o nosso pontapé inicial aqui, vamos falar sobre as emoções. Recentemente, eu fiz uma live sobre emoções, que também está salva no meu perfil, tá? Sobre emoções. Então eu vou buscar fazer um breve resumo aqui, para não ficar muito repetitivo, porque essas 3 lives que eu vou fazer esse mês sobre sombras, relacionamentos e emoções, vão ser aulas introdutórias, para introduzir o nosso assunto. Tá? Então, eu vou explorar ainda mais nas próximas, então fazendo aqui uma base dos nossos assuntos, alinhar esses detalhes com vocês. E como eu já fiz então uma live de emoções, eu vou fazer um resumão aqui, e para não ficar muito repetitivo, já deixo de dica, quem não assistiu, pode assistir lá depois, que ela está bem completona, ficou muito legal também essa live, tá? Eu acredito que vai dar uma base bem bacana para vocês acompanharem as próximas também, tá, pessoal? Bom, então uma introdução sobre as emoções e a importância delas, né? Por que é importante compreendermos as nossas emoções? Porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar por 2 mecanismos internos que nós temos, que é o mecanismo da razão e o mecanismo da emoção. Esses 2 padrões vão influenciar toda a nossa escolha. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai ser movido por esses 2 mecanismos. Na razão, nós estamos falando das nossas crenças, os nossos condicionamentos, as nossas hereditariedades, os nossos pensamentos. O sistema de crenças é interessante porque o que são as crenças? São verdades que nós acreditamos, independente dela ser uma verdade absoluta ou não. Se nós acreditamos nisso, isso vai influenciar as nossas escolhas e tomadas de decisões. Já as nossas emoções, onde ficam armazenados, então nossos padrões emocionais, vão ditar aquelas escolhas que você vai fazer sem pensar. É como se fosse o nosso mecanismo de defesa, o nosso modo automático, onde nós vamos reagir às emoções. Tudo isso tem um porquê, né? Por que nós viemos de fábrica com isso? Então, as emoções, é tão ruim sentir tristeza, sentir raiva, sentir medo. É ruim sim, mas ela tem a sua função básica, cada uma delas. O medo, por exemplo, ele serve para poder te prevenir de alguma atitude que você pode colocar em risco o seu corpo, a sua integridade física. Então, se você está andando ali, você se depara com um buraco, o medo vai te frear, vai te paralisar. Se você encontra com um animal perigoso na floresta, se você racionalizar a sua atitude, você pode ser uma presa fácil. O medo vai fazer o quê? Vai preparar a fisiologia do seu corpo para que você tenha melhores condições de se deparar com essa situação. Então, todas as emoções, por pior que seja, elas têm ela tem a sua utilidade. Acontece que nós, seres humanos, acabamos ficando viciados emocionalmente. Então você não vê um animal perigoso todo dia quando sai na rua, você não vê um buraco todo dia que pode cair, mas todo dia está ali preocupado com o relacionamento afetivo, preocupado com o emprego, com uma questão no trabalho, se vai conseguir dinheiro, se vai pagar a conta, como é que está um parente, a situação de um familiar. Então o medo está presente ali. Estou trazendo um exemplo do medo aqui, mas isso vale para todas as outras emoções, tá, pessoal? Então, aqui só para a gente fazer um breve resuminho para a gente entender essa importância. E quando nós ficamos viciados nessas emoções, o que vai acontecer? Nós vamos inundar o nosso sistema, o nosso organismo, isso no caso já no nível físico, biológico, né? Nós vamos inundar as nossas células com todas essas bioquímicas, né, que essas emoções são, porque as emoções no nível do nosso cérebro, nosso nível físico, é só uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer e vai disparar a nossa corrente sanguínea e mudar a fisiologia do corpo. Então, essa bioquímica em desequilíbrio, quando inunda todas as nossas células, isso vai afetar o nosso corpo físico e, consequentemente, acaba virando doença, e aí é onde que surgem, então, as somatizações, que tem vários estudos que demonstram como que as nossas doenças as nossas doenças estão ligadas diretamente com o nosso desequilíbrio emocional.
Então as emoções, além de ter uma influência direta na nossa saúde física, ela também vai influenciar nas nossas escolhas, que é onde eu vou bater um papo muito legal com vocês no decorrer aí dos próximos encontros, onde nós vamos explorar as possíveis consequências de cada emoções dessas. Como que um medo pode influenciar nas minhas escolhas, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer por causa de um medo, como que uma carência pode me afetar, uma tristeza, além de afetar, na saúde física, como que ela também vai influenciar na natureza das nossas escolhas. Então esse é um tema muito importante para ser explorado, por isso que eu vou explorar bastante, a gente vai bater um papo bastante extenso aí, extenso que eu falo em quantidade de encontros, justamente porque dá para explorar muita coisa. Tem muita coisa que dá para poder abordarmos dentro desse encontro, tá? Desses encontros. Outra introdução interessante para deixar fixado é entendermos que as nossas emoções elas vão operar em 2 níveis da realidade. Tá? Isso aqui também é muito importante vocês entenderem, que vai ser a base dos nossos próximos bate-papos também. Tá? Nós temos a nossa consciência local e a nossa consciência não local. Então nós temos 2 níveis principais de consciência. A consciência local é aquela que está sujeita a variações do espaço e do tempo. Ou seja, eu estou falando da nossa realidade física, nossa realidade material. E a consciência não local é onde está a nossa consciência. Na nossa consciência é onde estão, então, os nossos padrões que não estão sujeitos, respondem às mesmas leis físicas da matéria. Tá? Então, um resuminho da diferença entre os dois. A localidade, o nível local, é onde está sujeito a variações do espaço e do tempo. Nível não local, essas mesmas leis de espaço e tempo não se aplicam. Tá? É a nossa consciência. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque é importante nós entendermos esses 2 níveis, porque eles vão operar com regras diferentes. No nível local, então, que está sujeito a variações do espaço e do tempo, quem vai operar essas emoções é o nosso cérebro, que está no nível físico. Então, uma tristeza, por exemplo, ela vai existir em 2 níveis. Ela vai existir no nível não local, no nível da minha consciência, como uma informação na minha consciência, e vai existir também no nível físico, como uma bioquímica que o meu cérebro vai fazer. Por que é importante entendermos esses 2 níveis? Porque a bioquímica de tristeza que o meu cérebro vai fazer, ou fez quando eu apanhei lá do pai, da mãe, brigou na escola, aquela tristeza que sentiu ali com 7, com 8 anos de idade, essa tristeza que você sentiu, ela já passou. Que a pessoa fala assim, não, mas essa questão do meu passado aqui já foi, já está resolvido. Depende se está resolvido no nível físico ou no nível não local, no nível da consciência. Tá? Por quê? Quando você fala assim, eu já esqueci, já passou, realmente no nível físico já passou, que aquela bioquímica de tristeza que o seu cérebro vai fazer, disparou na sua corrente sanguínea e o seu corpo já expurgou, já passou. Já aquela tristeza que ficou armazenada na sua consciência, se você não deu uma forma de trabalhar essa questão na sua consciência, o que vai acontecer? Essa tristeza ela vai ser projetada em outros momentos do seu dia a dia. Ou situações que você vai vivenciar, talvez anos depois daquele ocorrido, você pode interpretar aquele movimento como uma tristeza, como uma carência, uma rejeição, seja como que você decodificou essa informação na origem ali do fato. Então o que vai acontecer? Se no nível da sua consciência não está resolvido isso, é onde que tende a se projetar em outras áreas da vida. E aí é uma pessoa, vamos supor lá então, que o pai ofendeu e ela ficou triste. Ela sentiu essa tristeza, ficou registrado na consciência dela, o cérebro virou uma bioquímica de tristeza, inundou todo o corpo físico dela de tristeza, ela chorou, ficou triste, o corpo expurgou, passou. Mas a tristeza ficou lá. Agora, possíveis momentos onde ela vai vivenciar futuramente, é onde ela vai interpretar os ocorridos como tristeza. Se alguém não dá atenção para ela, ela vai ficar triste, ou se alguém age parecido como o pai agiu, ela vai sentir essa tristeza e vai projetar essa tristeza nesse momento. O cérebro, que vai servir como
um intermediador dessas informações da nossa consciência local e não local, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai projetar agora essa tristeza no corpo novamente, vai gerar nova uma bioquímica de tristeza e onde vamos criando esse vício emocional. A longo prazo isso pode virar um condicionamento, né? O nosso cérebro ele conversa através de ramificações do nosso cérebro, né? Das nossas sinapses que vão se ramificando, vão se conectando e vão criando um caminho neural para determinada emoção, para determinado comportamento, para determinada situação. Quando você reforça isso a longo prazo, é o que é chamado de relação de identidade. Como se criasse um caminho tão reforçado que ele vai virar um piloto automático. É onde aquela pessoa já está condicionada a ficar triste. E aí isso, consequentemente, vai se desdobrando em vários outros movimentos. Então, aqui eu fiz um breve resumo só para a gente entender a consequência de até onde vai uma situação mal resolvida. Até onde que isso pode chegar. Vai se desdobrando. E é importante entendermos esses dois níveis de realidade, tá? Onde opera a nossa consciência, local e não local. Para a gente saber aonde a gente está trabalhando com a nossa consciência, para a gente estar em equilíbrio com esses dois níveis. Isso é muito importante. Por isso que terapia é fundamental num processo. Porque a terapia é como que você vai lidar com as suas questões internas, com aquilo que está lá dentro. Então, é cuidar tanto do físico como também do nível da consciência. E por muitos anos, terapia foi taxado como coisa para doido, né? Só precisa de terapia quem é doido. Não, não é. Terapia eu defendo a ideia que deve ser ensinada desde berço. Porque quanto antes aprendermos a lidar com essas questões, assim como eu trouxe esse exemplo de uma situação mal resolvida com uma criança de 8, 9 anos de idade que se desdobrou em infinitos outros desequilíbrios lá na frente, se essa criança tivesse esse entendimento ali naquele momento, ela poderia trabalhar de forma preventiva e evitado vários conflitos que ela poderia vivenciar ao longo da vida, inclusive doenças e somatizações. Então essa é a importância em entendermos então as nossas emoções, a importância delas, saber para que serve, como eu sempre brinco, né? Nosso corpo físico é uma máquina biológica. E quando a gente compra qualquer aparelho sofisticado numa loja, nós recebemos ali um manual para poder saber como que funciona. Quando nós nascemos, então, nós viemos nesse corpo físico aqui, que é uma máquina sofisticadíssima, e nós não recebemos nenhum manual, né? O médico não entrega, toma mamãe, isso aqui é seu bebê, tá? Ele tem dois mecanismos internos de razão e emoção, então cuidado com o que você fala perto dele, que pode virar uma crença e ele pode fundamentar toda a ideologia de vida dele, as escolhas dele em cima disso, tá? Cuidado com o que ele observa, como que ele vai interpretar, cuidado com o que ele sente, se tiver em desequilíbrio, tá? Ajusta essas emoções dele. A gente não aprende isso. A gente vai aprender muitas das vezes por tentativa e erro lá na frente, quando o desequilíbrio já está enorme. Então, quanto antes entendermos tudo isso, é muito importante. Então, por isso que eu estou com essa proposta de trazer esses assuntos para popularizar esse conhecimento, esse assunto, para que alcance o máximo de pessoas possíveis, para a gente entender. Porque a origem dos nossos problemas, tanto de forma pessoal como de forma coletiva, estão fundamentadas justamente no desequilíbrio interno de cada um de nós. É onde nós projetamos nossas raivas, nossas rejeições, nossas carências, nossas frustrações, nossos medos, vamos agindo instintivamente por essas emoções, ou usando só a razão, e não tem como ela não faz uma atitude equilibrada, né? Ou vai ser só embasado pela razão, pelo sistema de crença, ou vai ser pela emoção, pelo medo ela agride o outro, pela raiva e injustiça ela agride o outro, pela carência ela busca a aprovação dos outros, começa a carregar o mundo nas costas, buscando a aprovação das pessoas, pela tristeza ela deixa de fazer um movimento, pelo medo ela procrastina, paralisa. Então essas emoções em desequilíbrio vão gerar inúmeros conflitos e é o que eu gostaria de bater esse papo com vocês e aprofundar, e conto também com a interação de vocês, que essas dúvidas, perguntas, as questões pessoais que vocês podem trazer para a gente fazer uma análise, bater um papo aqui, eu acredito que vai ser de grande ajuda, de grande valia. Então esse trabalho não é só da minha parte, é de vocês também. Porque uma pergunta, uma dúvida, uma experiência de vida de vocês pode ser uma situação que a outra pessoa está passando, ou vai passar, ou pode vivenciar, ou conhece alguém que passou.
e isso pode trazer grandes reflexões e transformar a vida do outro também. Então eu acredito que esses nossos encontros, esses nossos bate-papos vão ser um encontro onde nós vamos trabalhar em equipe, né? Acredito que pode alcançar muitas pessoas, conto também com a ajuda de vocês, né, para ajudar, se vocês acharem relevante essa mensagem, para as outras pessoas também. Tá? Deixa eu ver aqui as perguntas, parece que o pessoal já mandou umas perguntas aqui. Preciso sair, vou assistir no YouTube, obrigado pelo seu trabalho. Gratidão, querida, vou deixar a gravação, tá? Fique à vontade. Elaine está perguntando aqui, como posso identificar o meu nível de consciência? Olha, muito boa pergunta, né? Como que eu vou identificar o meu nível de consciência? Bom, você pode começar observando, principalmente se estiver iniciando essa questão de autoanálise agora, você pode ir identificando os seus resultados. Tá? Comece a se auto-observar durante o seu dia a dia. Quais são as emoções mais presentes no seu dia a dia? O que está repetindo como um padrão? O que você costuma aflorar mais? É medo, é raiva, é injustiça, é carência? Como que essas emoções vão influenciando no seu dia a dia? Quais são as que estão mais presentes? Por aqui você começa a criar, como se estivesse montando um relatório. Sabe, na empresa, quando você vai buscar identificar um problema numa empresa, a primeira coisa é coletar dados. Ver o que está dando de errado, onde está o conflito, qual área que está mais em desequilíbrio. É mais ou menos isso, fazendo uma autoanálise, né, no nível pessoal. Então você começa a observar como que tá suas emoções durante o dia. Você tem mais raiva, tem mais tristeza, tem mais carência, rejeição, como que isso está impactando no seu dia a dia. Então essa autoanálise vai ser o primeiro passo. Tá? Outra forma de analisar aí já é no caso de um trabalho que nós desenvolvemos como terapeutas em HQI, que é homeostase quântica informacional. Tá? HQI, ela é uma técnica, é uma ferramenta, é uma metodologia de autocura consciente. Então ela é uma ferramenta que vai permitir à própria pessoa fazer esse ajuste de consciência, eliminando os padrões mentais e emocionais que estão em desequilíbrio. Então ela já vai ser uma ferramenta onde você mesmo vai conseguir ajustar o seu sistema. Inclusive fica o convite para vocês, nessa quinta-feira eu vou estar fazendo então uma palestra online gratuita, onde eu vou passar os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já apresentar a técnica para vocês já saírem praticando. Tá? Vamos discutir alguns casos avaliados. Então fica o convite para vocês, que inclusive eu gostaria de deixar como dica, principalmente para quem não conhece nenhuma ferramenta ou uma técnica terapêutica para ajustar, porque aqui eu estou trazendo conhecimento para vocês. E de nada vai servir você saber esse conhecimento sem colocar ele em prática. Tá? Então é muito importante, já é um primeiro passo, né? Se conscientizar. O segundo passo é ajustar o que está em desequilíbrio. E a HQI é uma ferramenta para isso, então temos encontros gratuitos, tá? Não é pegadinha, alguma coisa que vai vender lá no final. O pessoal tem resistência de participar de encontros assim, vai vender alguma coisa no final. Não, o nosso formato do nosso trabalho com a HQI é diferente, tá? Inclusive, se tiver algum receio, o que a gente vende é o curso, que inclusive tem uma turma no dia 14 e atendimento individual, quem quiser fazer algum encontro individual. Então, se o receio era vender, já está vendido. Podem participar do encontro, que a proposta dele é justamente ensinar para vocês essa técnica, para que vocês já saiam do encontro praticando. Então não tem nenhuma pegadinha, não tem nada de venda casada. Vocês podem participar, que lá vocês vão, a gente divulga como Conversando HQI, mas é um aulão, tá? Então vocês vão aprender os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, por que funciona, tá? Para não cair naquela coisa, vou fazer porque alguém fez e falou que é legal, porque o Henrique falou que funciona. Não. Então vocês podem participar para poder aprender e já saírem praticando, experimentando por vocês mesmos. Tá? Essa é a proposta desses nossos encontros. E aí, voltando na pergunta, né, a outra forma de poder avaliar, que a HQI, além de ser uma técnica, existe um estudo muito profundo por trás da HQI, que direciona, a gente consegue saber, através da causa, através do efeito, nós conseguimos saber a causa. Então, de acordo com uma doença que a pessoa estiver trabalhando, por exemplo, se ela tem uma gastrite, se ela tem um problema renal, se ela tem um problema pulmonar, de acordo com a doença que ela manifestar, esse estudo aponta que tipo de trauma que ficou em desequilíbrio, gerando padrões mentais e emocionais que geraram esse desequilíbrio e geraram essa somatização. Então, uma outra forma de saber o que está em desequilíbrio na consciência, através da HQI, nós vamos olhar pela causa.
pela causa, desculpa, nós vamos olhar pelo efeito. Tá? O que já está de desequilíbrio no nível físico. Então, de acordo com isso, nós já conseguimos saber, então, quais são conjuntinhos de informações ali que está em desequilíbrio na consciência dessa pessoa, e aí onde ela consegue, então, praticar e eliminar essas informações. Tá? Então, quem não conhece ainda, eu deixo de convite aí, como dica, participar dos encontros. Quem estiver assistindo a gravação e já tiver passado o encontro do dia 9, tá? Fica aí o convite para me seguir no meu perfil no Instagram. Eu busco fazer 1 ou 2 encontros desse por mês. São todos gratuitos, então vocês podem participar quantas vezes quiserem. Então, quem já tiver perdido o encontro do dia 9, é só acompanhar o meu perfil e acompanhar a minha agenda e ver quando vai ter o próximo. Tá? Dia 14 vai dar na terça-feira da semana que vem. Dia 14 eu dou início à primeira aula do curso, que aí é um treinamento de 16 horas, onde o aluno aprende a montar uma autoterapia completa com a metodologia. Tá? Então, quem quiser participar também ou saber mais informações, é só me chamar no privado. E quem tiver interesse, tiver alguma questão, está tendo dificuldade em trabalhar sozinho, eu tenho uma urgência em querer resolver essa questão e está precisando de um help, tem o formato do atendimento individual. Quem quiser contratar ou saber mais informações também pode me chamar no privado, tá, pessoal? Então, aqui, resuminho. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Pode ficar à vontade. Eu busquei fazer aqui um resuminho para não ficar muito extenso, para ficar compacto as informações, que eu gostaria de fixar de forma introdutória com vocês hoje esses dois temas, tá? Então, esses dois assuntos, que é a diferença em trabalhar no nível local e não local, tá? E a influência das emoções na nossa realidade física, na nossa realidade prática. Então, isso que é o assunto que eu gostaria de deixar fixado hoje, então, de forma bem resumida. Quem quiser aprofundar um pouquinho nesse assunto, no meu canal do YouTube tem algumas lives que eu fiz sobre esse tema, aqui no perfil do Instagram também. E recentemente eu fiz uma live sobre emoções. Então, quem quiser participar, quem quiser assistir, é só verificar a gravação. Lá eu falei de uma forma mais ampla hoje, para não ficar repetitivo. Então, eu só dei essa enxugada no assunto para ser de introdução. Deixe nos comentários aqui, como eu não marquei ainda a nossa segunda live sobre emoções, então, dessa nossa sequência, que vai ser então na primeira segunda-feira de março. Como eu não defini o tema, eu vou buscar trazer uma emoção para a gente explorar sobre ela. E aí cada encontro nós vamos explorando. Quem estiver assistindo essa gravação aqui, ou quem estiver ao vivo aqui também já pode colocar, e depois puder voltar na gravação e escrever lá no comentário, qual a emoção que você gostaria que eu abordasse na próxima. Tá? Se é raiva, se é medo, se é tristeza, se é carência, que isso vai ser interessante para me levantando esse material. E aí o próximo encontro eu vou explorar e vou fazer uma aula só dessa emoção. A gente vai falar as possíveis consequências, né, como que ela pode impactar, que tipo de área da nossa vida ela pode influenciar. Então dá para a gente fazer uma reflexão bem legal aí sobre esse assunto. Tá? Então eu conto com a interação de vocês, como eu disse, é um trabalho em equipe. Né? Então essa ajuda de vocês aí nos comentários, colocando qual emoção vocês gostariam que abordasse, vai ajudar para que eu traga conteúdos aí personalizado, na medida de acordo com o interesse de vocês. Beleza, pessoal? Bom, não teve perguntas aqui, quem quiser fazer ainda dá tempo. Quem estiver assistindo então a gravação, pode fazer a pergunta também no comentário, tá? A Ana Isabel colocou aqui, gostaria de tratar sobre tristeza. Ah, beleza, Ana. Vou deixar registrado aqui, depois se você puder voltar lá nos comentários, colocar lá tristeza lá embaixo também. Mas de qualquer forma, já anotei aqui. Deixa eu ver aqui, a Suelen falou que gostaria de medo, beleza. Ó, são temas interessantes, hein? Emoções que estão bem presentes aqui no nosso dia a dia, né? E essas duas aqui em especial, elas têm grandes influências aqui também, viu? Gostei aqui da dica de vocês. Então, pessoal, podem deixar nos comentários depois na gravação tanto o sentimento, qual emoção aí que vocês gostariam que eu abordasse, e se tiver alguma pergunta também que gostariam de saber, podem colocar ali, que se der para responder ali eu já respondo. Se for uma pergunta mais extensa, eu já anoto e já trago também para os próximos encontros, já entro a aula já respondendo as perguntas, então vai ser bem interessante. Eu acredito que esse
Esse nosso bate-papo vão ser bem legal. E conto também com os feedbacks, estão gostando do formato, do modelo, né? Até para me poder ir ajustando, né? Se tiver puxão de orelha também, pode dar. Se tiver elogio, pode dar, que isso tudo serve de feedback para poder montando aí o material, a gente fazer uma coisa bem bacana para vocês. A Dina colocou que culpa. Ah, gratidão, Dina. Culpa também, que é outro assunto também muito legal. Deixa eu anotar aqui. Culpa. Beleza. Anotado. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, alguma dica aqui. Deixa eu ver. Não, não tem. Bom, então eu gostaria de agradecer então a vocês aí pelo carinho, pela participação, tá? Muito obrigado aí pelo carinho de sempre, pela interação de vocês, tá? Conto aí depois aquele joia aí, aquele like depois no finalzinho. Quem achar válido essas informações, quiser compartilhar com algum amigo no grupo de WhatsApp, né? Isso também ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Então, quem tiver achar válido também, agradeço. Fica o convite para vocês, tá? Quem ainda não conhece a HQI e quiser conhecer, vai ser então quinta-feira às 20 horas, então vou corrigir o folder lá, né, que eu coloquei errado a data, então vai ser na quinta-feira, tá? Conversando sobre HQI, as inscrições podem ser feitas aí comigo no privado, beleza? Opa, o Felipe está aqui também, gratidão Felipe, grande abraço, Felipe terapeuta em HQI também, pessoa finíssima. Gratidão, meu amigo, um abraço para você, tá aqui presente também. Beleza, deixa eu ver que Fabiana está aqui também, prestigiando o encontro, gratidão. Deixa eu ver quem mais passou por aqui. Ceci, Ana Isabel, Marisa Rosa, beleza, gratidão. Flávia também, terapeuta. Gratidão, querida. Um abraço para você aqui. Bom, então, beijo carinhoso para todos, tá? Se eu esqueci alguém aqui, passou rapidinho aqui, fica aqui meu beijo, um abraço carinhoso para vocês, tá? Alice também, Alice aqui, gratidão, Alice. Então, um abraço para vocês e até o nosso próximo papo. Ó, segunda-feira que vem, já anota na agenda aí, tá, pessoal? Segunda-feira vai ser sobre as sombras, tá? Vamos fazer um bate-papo aí bem legal sobre as sombras também para dar início à mesma dinâmica como esse assunto que nós fizemos hoje, tá? Então, dia 13, anota aí, já reservada aí, vai ser sobre as sombras, que é um outro assunto também indispensável para quem está aí no processo de autocura, de autoconhecimento. Já fica de dica também, tem muito conteúdo gravado aí sobre as sombras. Tem o workshop de sombras disponível na Hotmart também, ficou um workshop de 6 horas, muito bacana. Quem quiser conhecer, pode clicar lá na bio do meu Instagram também e acessar. É um workshop de 6 horas, com mais 2 aulas bônus analisando sombras no filme Soul e no filme Beleza Americana. Então, assim, muito bacana, fica de dica aí para quem quer aprofundar, quem quer conhecer e já conhecer aprofundando, né, que tem muito material de sombras também no meu canal. Então fica o convite aí para vocês conferirem e quem quiser acompanhar a nossa sequência aí dos nossos encontros, dia 13 começa o nosso bate-papo. E dia 27, live de relacionamentos, tá? Amanhã também, para quem entrou agora no finalzinho e perdeu aí as dicas aí, os convites, também amanhã estou com o Mário Jorge, também um bate-papo super especial. Dia 10 com o Dr. Francisco de Biasi e dia 28 com a Eliane Xavier. Beleza? Então, pessoal, um abraço.